Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O demônio macaco agora irradiava a aura de um monstro de nível 3. O velho taoísta obviamente ficou chocado. Claro, ele sabia que o avaliador Lin tinha algo a ver com a evolução do demônio macaco, mas se sentiu envergonhado por não conseguir dizer exatamente como o demônio macaco evoluiu. Agora, isso aqui era um verdadeiro especialista. Lin Jin era tão jovem. Não apenas era incrível em avaliar bestas, mas o jovem também tinha uma forte capacidade de compreensão quando se tratava de cultivar o amuleto de édito do seu clã das nuvens. E então havia o velho taoísta, que já vivia há décadas. Percebendo o velho taoísta desanimado, Lin Jin o confortou. Senhor, por favor, não pense muito. Avaliar bestas é minha especialidade, e o demônio macaco já mostrava sinais de evolução. Eu apenas dei uma ajuda. Quanto ao amuleto de édito, foi apenas uma ideia aleatória, uma coincidência. Coincidência? A cultivação poderia ser alcançada por coincidência? Wu Qian sabia que Lin Jin estava apenas tentando consolá-lo e ficou grato. Ele deu um sorriso fácil, e o desânimo e angústia iniciais desapareceram. Encontrei este demônio macaco há muito tempo, durante minhas viagens. Ensinei-lhe cultivação depois disso e dei-lhe éditos. Ele está comigo há mais de 10 anos agora e é meu único discípulo. Graças ao avaliador Lin, nossas viagens serão muito mais fáceis a partir de agora, depois que ele evoluiu. Devemos ser capazes de nos defender quando encontrarmos qualquer perigo. O velho taoísta falou sério. Antigamente, eles tinham que ser cuidadosos em sua conduta e tolerantes se encontrassem valentões problemáticos e poderosos. Agora que o demônio macaco era nível 3, eles podiam parar de suportar o intolerável. O monstro de nível 3 deveria ser capaz de se manter firme em circunstâncias normais, e com a formação de energia de besta, ele se tornou muito mais forte em comparação com o antes. O demônio macaco sabia que Lin Jin também era seu benfeitor, então se ajoelhou imediatamente para agradecê-lo. De repente, Lin Jin se lembrou do templo taoísta perto de Shan'er e da antiga Casa das Raposas. Aquele era o templo que ensinou Shan'er e Pequena 5 a cultivarem. Lin Jin queria visitar o lugar para investigá-lo, mas agora que ele conheceu um taoísta, por que não perguntar ao seu novo conhecido? Como todos eram taoístas, Wu Qian poderia saber de algo. Lin Jin ergueu as mãos em uma saudação e perguntou: há algo que gostaria de perguntar ao senhor? Depois de testemunhar as capacidades de Lin Jin, Wu Qian não ousou aceitar um comportamento tão cortês. Ele se curvou imediatamente para retribuir o favor. Por favor, pergunte, avaliador Lin. Eu lhe direi tudo o que sei. Ótimo! Lin Jin perguntou sobre o templo taoísta no Monte Qixia. Ele não sabia o nome do templo, mas tinha certeza de que o lugar tinha uma fórmula de encantamento para transformar bestas comuns em monstros. Um templo taoísta no Monte Qixia? Wu Qian ponderou um pouco antes de balançar a cabeça. Conheço alguns clãs, mas nunca ouvi falar que havia um famoso clã taoísta no Monte Qixia. Mas se ele é capaz de transformar bestas em monstros, deve ser bastante significativo. É uma pena que eu realmente não saiba sobre isso. Lin Jin ficou surpreso, mas pensando melhor, também era razoável. Embora o velho taoísta fosse da comunidade taoísta, ele não poderia conhecer todos os clãs existentes. Devia haver alguns que ele não conhecia. E assim, Lin Jin só poderia optar por fazer uma viagem pessoal até lá para investigar. Ele poderia aprender algo lá. Lin Jin se beneficiou bastante de seu encontro com Wu Qian. Não apenas ele aprendeu sobre a cultivação humana deste mundo, mas também descobriu os mistérios dos amuletos de édito do velho taoísta. Aquele amuleto de fogo dos 5 elementos provaria ser útil algum dia. A noite passou inadvertidamente. Quando o céu começou a clarear, Lin Jin sabia que era hora de partir, então se levantou para se despedir. Ciente de que todos os encontros eventualmente teriam que terminar, o velho taoísta se levantou para acompanhar Lin Jin até a porta. Se alguma vez a oportunidade surgir, eu o visitarei na cidade do bordo, avaliador Lin, disse Wu Qian com uma saudação no portão do quintal. Lin Jin sorriu. Será uma honra se o fizer. Adeus. Adeus. Com o macaco branco carregando o caixão, Lin Jin seguiu em frente. Cerca de 10 passos depois, a uma pequena distância, Wu Qian realmente testemunhou Lin Jin e o macaco branco desaparecerem lentamente no ar. Ele ficou pasmo. Camuflagem. O coração do velho taoísta bateu forte, e ele rapidamente os perseguiu. Com seu físico robusto, mais saudável do que a maioria dos jovens, o velho taoísta correu rápido o suficiente, mas não importa o quanto ele perseguisse, não conseguia ver nenhum vislumbre de suas sombras. O velho taoísta imediatamente bateu o pé com raiva. Eu perdi. Pensar que o avaliador Lin até conhece camuflagem. Eu só consigo realizar esse feitiço usando um amuleto. Se eu soubesse, teria buscado sua orientação. Que pena. O velho taoísta sentiu arrependimento.
Mas depois de pensar um pouco, ele riu alegremente. Ah, eu bobo. Posso simplesmente visitar o avaliador Lin na cidade do bordo no futuro. Não há necessidade de ser assim, nenhuma necessidade. Dito isso, ele voltou alegremente. Ele também não estava com pressa de ir para a cidade do bordo. O taoísmo enfatizava muito o destino. Perder desta vez era apenas o destino dizendo que ainda não era a hora. Sendo esse o caso, não havia necessidade de se forçar. Ele poderia ir quando sentisse vontade algum dia. Eu treino em um clã taoísta desde muito jovem, mas não sou proficiente em lançar feitiços e meu nível de cultivação é raso. Não entendo o caminho glorioso do Tão nem possuo nenhuma habilidade fenomenal. Só conheço alguns truques. Justamente quando pensei que estava desperdiçando minha vida, achando que era tudo em vão, conhecer Lin Jin me ajudou a perceber que tenho que continuar cultivando. Não posso desistir de perseguir meus objetivos. Wu Qian recuperou a confiança. A essa altura, Lin Jin já havia saído da cidade. Embora não estivesse aqui há muito tempo, Lin Jin aprendeu muito. Sua cultivação pessoal também melhorou imensamente, e ele foi capaz de lançar um feitiço de aceleração para aumentar seu ritmo. Seja em caminhos de montanha ou estradas planas, ele poderia atravessá-los facilmente e mais rápido do que uma carruagem. No meio do caminho, Lin Jin parou abruptamente e suspirou. Eu esqueci. Lin Jin murmurou para si mesmo. Lu Bin disse que me daria uma besta águia. Eu o ajudei tanto, mas acabei esquecendo de reivindicar meu prêmio. Ele estava com preguiça de voltar agora. Com base no caráter de Lu Bin, o homem tendia a cumprir promessas, então ele poderia enviar a águia algum dia. Lin Jin desejava aquela águia e imaginava o quão rápido ele poderia viajar montado nela. No entanto, com sua situação atual, ele não seria capaz de usar a águia de qualquer maneira. Além do macaco branco, uma águia não poderia transportar o caixão que abrigava o zumbi Liu. Então ele deveria apenas continuar sua jornada a pé. A essa altura, Lu Bin havia sido libertado da prisão pelo imperador He Qian. Anteriormente, He Qian apenas prendeu Lu Bin para protegê-lo. Agora que a divindade do dragão de Jade estava morta e a facção do ministro Yu havia sido dissolvida à força, Lu Bin não estava mais em perigo. Lu Bin não tinha ideia do que estava acontecendo. Depois de ficar trancado por vários dias, ao ser libertado, ele percebeu que tudo havia sido resolvido. Ele foi visitar a sexta princesa, Heiyu, imediatamente. Heiyu havia recuperado a consciência e estava bem. Sua cerimônia de maioridade seria em 2 dias, e parecia que ela ficaria bem. Ainda assim, ela permanecia cautelosa. Se ela conseguisse viver até seu aniversário, isso realmente significaria que sua maldição havia sido quebrada. Lu Bin estava genuinamente feliz do fundo do coração. Quanto a como Heiyu foi curada, depois de verificar com He King e reunir informações de vários canais, Lu Bin soube que foi porque o misterioso curador ajudou pessoalmente. Lu Bin estava indignado. Ele realmente queria conhecer o grande curador, mas acabou perdendo a oportunidade. Principalmente quando soube depois que o curador liderou um grupo de especialistas vilões em uma grande missão para matar a divindade do dragão de Jade. Embora ele não estivesse lá para ver, Lu Bin sabia que deve ter sido uma situação perigosa. Mas agora, tudo estava resolvido. Ele foi procurar Lin Jin, mas sem sucesso. Lu Bin não pensou muito nisso. Como o curador havia aparecido pessoalmente para cuidar do assunto, a ausência de Lin Jin só podia significar que ele havia partido com o curador ou já retornado à cidade do bordo. Portanto, ele teria que visitar Lin Jin na cidade do bordo para agradecê-lo após a cerimônia de maioridade de Heiyu. Lu Bin também não se esqueceu dessa promessa. Escolheu uma águia entre suas bestas e planejava entregá-la pessoalmente em alguns dias. No quarto da sexta princesa Heiyu, agora capaz de se levantar e andar novamente, Heiyu se arrumava, preparando-se para sair. Heiyu já sabia o que havia acontecido através de He King e Lu Bin, então sabia quem a salvara. Embora tudo já tivesse se resolvido, Heiyu ainda achava difícil acreditar. Tio Lu, você acha que tudo está resolvido, e de forma tão perfeita? Perguntou Heiyu a Lu Bin, que foi visitá-la. Lu Bin sorriu. Eu também não acreditava, mas os fatos são fatos. Princesa, você finalmente foi libertada dessa maldição que a atormentou por tantos anos. Isso merece celebração. Farei de sua cerimônia de maioridade um evento grandioso. Heiyu sorriu de volta. Meu pai já está cuidando dos preparativos. Você só precisa aparecer, tio Lu. E não precisa mais me chamar de princesa. Apesar de ter sido libertada da maldição, Heiyu ainda estava um pouco preocupada. Mas isso era apenas parte de sua personalidade. O pessimismo em seus olhos já havia desaparecido, substituído por traços de esperança. Sua mãe foi a patriarca de uma farmácia no passado, e eu decidi servi-la depois de receber sua graça. Você é a única filha da senhora Gu, e uma filha herda o legado de sua mãe. Eu a chamo de princesa apenas para não esquecer que devo minha vida à sua mãe.
Então, Lubin acrescentou, mas como Sua Majestade já está cuidando dos preparativos, eu apenas virei para comer. Como deve ser. Ryu exibiu um sorriso que combinava com sua idade. Lubin se sentiu aliviado ao ver isso e pensou que daria a própria vida para proteger aquele rosto sorridente. Em seguida, Ryu perguntou sobre o curador e Lin Jin. Era uma pena que Lubin não soubesse muito, mas, felizmente para ele, a sétima princesa Requiem chegou a tempo de tirá-lo do aperto. Enquanto isso, Lin Jin havia chegado a uma vila. A capital real ficava a centenas de quilômetros da cidade do Bordo. Voar em uma águia permitiria percorrer essa distância em poucas horas, mas voltar a pé levaria 2 dias. Mesmo que Lin Jin viajasse rapidamente, não conseguiria chegar em um único dia. Além disso, como era sua primeira vez fazendo o caminho de volta, era inevitável se perder ou acabar pegando rotas mais longas. Ele encontrou uma vila antes do anoitecer. Pelo menos agora tinha um lugar para descansar. No entanto, a vila não era muito grande. Da encosta até o vale, havia apenas cerca de 30 casas, o que a tornava um povoado minúsculo. Como estava carregando um caixão, Lin Jin achou inconveniente entrar na vila, e manter a habilidade de camuflagem também era trabalhoso. Ele encontrou uma casa abandonada nas proximidades e decidiu que seria melhor ficar ali. Quanto à comida, ele não precisava se preocupar, pois Xiao Wu e Macaco Branco estavam por perto. Eles poderiam caçar algo na floresta. Com o pôr do sol, Lin Jin estava exausto de tanto caminhar. Encontrou uma laje de pedra no quintal abandonado e sentou-se em posição de lótus para se recuperar. Ele estava usando a técnica de expiração e inspiração. Lin Jin vinha praticando essa técnica com mais frequência, então agora já era proficiente nela. Depois de se posicionar, começou a regular a respiração. Embora não houvesse mais energia espiritual natural, a técnica o ajudava a se concentrar. Meditar por algumas horas equivalia a uma boa noite de sono para ele. Enquanto Lin Jin descansava, um alvoroço começou na pequena vila. Lin Jin havia entrado com camuflagem, então ninguém sabia que alguém havia chegado à vila, muito menos que estava na casa abandonada. O problema surgiu depois do anoitecer. Não apenas os cães da vila começaram a latir freneticamente, mas alguns aldeões também notaram uma luz piscando no quintal. Em uma vila tão pequena, as notícias se espalham rápido. O que está acontecendo? Tem movimento naquela casa, e é muito estranho. Não fale bobagem. Faz tantos anos que está abandonada, como poderia haver algo lá? Não vá se assustar à toa. É verdade, não estou mentindo. Se não acredita, vá olhar você mesmo. Essa conversa aconteceu na casa do chefe da vila. Logo, alguns homens se reuniram e, encorajando-se mutuamente, foram investigar. Como a casa abandonada ficava na encosta oposta, à luz do luar, eles conseguiam ver o que acontecia no quintal. E, de fato, havia uma luz fraca vindo de lá. Vários aldeões suspiraram assustados. Aquela casa está abandonada há muitos anos, e nosso povo nunca se aproxima. Até forasteiros evitam o lugar. Se há movimento estranho agora, problemas estão por vir. Comentou um ancião da vila, franzindo a testa. Será que são os espíritos daquela família de forasteiros, voltando para se vingar? Alguém perguntou de repente. No momento em que essas palavras foram ditas, uma brisa noturna varreu o grupo, fazendo todos estremecerem. Os rostos ficaram pálidos. Velho Yang, não fale asneiras. Repreendeu o chefe da vila. Os outros concordaram, Se fosse vingança, por que esperaram tanto tempo? O homem chamado Velho Yang ficou ressentido. Tudo bem, eu estava errado. Então me digam o que está acontecendo. Ninguém soube responder. Mesmo que os espíritos daquela família tenham voltado, não temos nada a temer. Nossa vila não fez nada de errado naquela época. Pelo contrário, muitos de nossos moradores foram arrastados para a morte por causa deles. Mas ainda assim, precisamos ser cautelosos. Reúnam suas armas e voltem aqui. Somos mais numerosos, não há motivo para medo. Declarou o chefe da vila com firmeza. As mais de 30 famílias da vila estavam apavoradas, mas, encorajadas, reuniram armas e trouxeram suas bestas de estimação, se as tivessem. Embora fossem poucas, havia alguns mastins capazes de enfrentar lobos e tigres. Lin Jin não fazia ideia do que acontecia na vila. Ele estava em um estado profundo de concentração. Conseguia perceber se alguém invadisse o quintal, mas não sentiria nada a centenas de metros de distância. Quanto à luz no quintal, era apenas Xiao Wu brincando no topo de uma árvore morta. Com seu corpo de Dharma, Xiao Wu emitia uma luz fraca, então, à distância, parecia uma chama oscilante. Com o tempo, Xiao Wu ficou entediado e pulou de volta para perto de Lin Jin. Macaco Branco já dormia profundamente, exausto de carregar o caixão o dia todo. No meio da noite, Lin Jin abriu os olhos abruptamente.
Embora estivesse totalmente concentrado, a psique de Lin Jin cobria a área do quintal e seus arredores, então ele saberia imediatamente se alguém se aproximasse. E, exatamente agora, alguém se aproximou. Os aldeões. Foi o primeiro pensamento de Lin Jin. Ele olhou para o caixão e balançou a cabeça. Se os aldeões vissem o caixão, ficariam apavorados, então era melhor escondê-lo. Imediatamente, Lin Jin pegou suas agulhas, infundiu-as com energia espiritual e lançou o feitiço de camuflagem. Essa era a chave para os feitiços de Lin Jin. Confiar apenas na energia espiritual não era suficiente, então ele precisava de artefatos mágicos para complementar seus poderes. As agulhas que ele criara eram seus artefatos. Assim que o feitiço foi lançado, o alvo tornou-se invisível a olho nu. Logo após a camuflagem de Lin Jin entrar em vigor, ele ouviu claramente passos do lado de fora, parando assim que chegaram ao portão. É aqui? Sim, é esse mesmo. Parece que chegamos primeiro. Vamos nos apressar. Se tivermos sorte, talvez encontremos o quarto pergaminho do Mestre das Bestas. Certo, vamos rápido. Ouvi dizer que o quarto pergaminho do Mestre das Bestas tem poderes espirituais e só aparece uma vez por ano, exatamente nesta data. Se perdermos, teremos que esperar mais um ano. Enquanto falavam, os homens entraram com suas bestas de estimação. Quarto pergaminho do Mestre das Bestas. Lin Jin refletiu. Ele conhecia os pergaminhos do Mestre das Bestas. Era um método de cultivo amplamente conhecido para bestas vinculadas por sangue. Quando o reino do contrato de sangue de um indivíduo atingia o quinto nível, ele podia começar a cultivar o pergaminho do Mestre das Bestas. O maior propósito desse cultivo era fundir a besta de estimação e seu dono em um só. Em outras palavras, unir duas entidades. Por exemplo, Lubin, que nunca revelara sua besta de estimação. Ele não estava escondendo deliberadamente, nem era porque não tinha uma. Ele tinha. A besta de estimação de Lubin era um escorpião do mar das nuvens no auge do rank 3. Ninguém podia vê-lo porque Lubin cultivara o pergaminho do Mestre das Bestas. Com isso, Lubin e seu escorpião do mar das nuvens eram um só. Isso, por sua vez, melhorava sua constituição física e permitia que ele usasse as habilidades de sua besta. Era um dos métodos mais comumente usados pelos cultivadores nos dias atuais. Outro exemplo seria o Ministro Yu, a quem Lin Jin já encontrara antes. Havia uma sombra de dragão ao redor do corpo do homem, então ele também devia ter usado o pergaminho do Mestre das Bestas. Claro, também havia cultivadores que optavam por não praticá-lo. Por exemplo, o especialista Ye usou. Seu nível de contrato de sangue era 8º, e sua besta era rank 4. Lin Jin o encontrara várias vezes, mas nunca o vira usar o pergaminho. Isso era uma questão de preferência pessoal. Só porque Ye usou não usava, não significava que não pudesse. Atualmente, todos sabiam que existiam apenas 3 volumes do pergaminho do Mestre das Bestas, e seus efeitos variavam. O primeiro pergaminho era o mais fácil de cultivar, mas, após a fusão, o indivíduo só conseguia extrair menos da metade do potencial de sua besta. O segundo pergaminho era muito melhor, após a fusão, 70% do poder podia ser extraído. Já o terceiro pergaminho supostamente permitia usar o poder total da besta. E, claro, o primeiro pergaminho era fácil de obter, enquanto o terceiro era raro. Quanto melhor o item, mais rara sua existência e mais valioso ele era. Lin Jin só ouvirá falar de 3 volumes do pergaminho do Mestre das Bestas, mas agora ouvirá especificamente sobre o quarto pergaminho. Existia um quarto pergaminho. Assim, a curiosidade de Lin Jin foi despertada. Com a camuflagem, mesmo que Lin Jin, Xiao Wu, Macaco Branco e o caixão estivessem bem no meio do quintal, ninguém podia vê-los. Pelo menos não as pessoas que acabaram de entrar. A besta mais forte entre eles era apenas rank 3, enquanto a maioria das outras era rank 2. Nenhuma tinha linhagens únicas, então não conseguiam ver através da camuflagem de Lin Jin. No entanto, os aromas eram difíceis de esconder, e isso deixava as bestas inquietas. Quietos! Um dos homens repreendeu as bestas. Então, alguém explicou, não se preocupem. Ouvi dizer que a família Gogo fugiu para cá com o quarto pergaminho do Mestre das Bestas e construiu este lugar, planejando estudá-lo com calma. Infelizmente, a notícia vazou e atraiu desastres. Toda a família foi morta em uma noite. Desde então, os aldeões da região chamam este lugar de Casa Assombrada, mas acho que não é nada. É natural deixar um pouco de aura de ressentimento quando alguém é morto injustamente. Se essa aura se tornar hostil, entendo por que as bestas ficariam agitadas. Com isso, os outros ignoraram o desconforto de suas bestas. Lin Jin estava pensando se seu cheiro os exporia, mas antes mesmo que pudesse se preocupar, a imaginação fértil do grupo já havia criado uma desculpa para ele. Isso era ótimo. Perfeito! Que interessante! Lin Jin ouvirá atentamente a conversa do grupo. Quem diria que ele descobriria uma história tão fascinante?
Macaco Branco acordara e também estava gostando da história. Lin Jin fez um gesto de silêncio, sinalizando para ele ficar quieto. Lin Jin contou 4 no grupo. Cada um deles parecia ameaçador e hostil. Julgando por seus rostos, Lin Jin deduziu que não eram boas pessoas. Os 4 olharam ao redor e começaram a procurar. A família Gogo era bastante rica. Quem diria que conseguiram construir um lugar tão bom neste ermo? Quem sabe no que estavam pensando? Ouvi dizer que o quarto pergaminho do Mestre das Bestas é um item mágico que só brilha em um horário específico, tarde da noite. Por que não esperamos aqui para aproveitar a oportunidade? Ótimo! Os 4 ladrões concordaram e se sentaram, tirando carne e álcool para um jantar improvisado. A maior parte de suas conversas girava em torno do passado da família Gogo e de como o desastre que os atingira fora trágico. Também havia histórias sobre suas próprias experiências em batalhas. Depois de ouvi-los, Lin Jin confirmou suas suspeitas. Esses 4 eram realmente criminosos. Pelos seus comentários, parece que o quarto pergaminho do Mestre das Bestas realmente existe e é até um método de cultivo precioso, ponderou Lin Jin. Ele achou que esse era um encontro fortuito incrível. Se ele não estivesse aqui, tudo bem. Mas agora que estava, ele esperaria para ver. Talvez pudesse colher alguns benefícios mais tarde. Assim que teve certeza de que a camuflagem funcionava, Lin Jin continuou a praticar inspiração enquanto esperava. Menos de meia hora depois, mais passos foram ouvidos. Além de Lin Jin, os 4 vilões também os ouviram. Tem alguém vindo. Cuidado. Vamos agir conforme a situação. Havia brilhos nos olhos deles enquanto se preparavam. Uma voz gritou do lado de fora. Vocês 4 aí dentro, chegaram cedo. Era uma voz áspera e selvagem, carregada de hostilidade. Segundo o som, 2 pessoas abriram o portão e entraram. Um era alto, o outro baixo. O alto foi quem falou, e 2 ursas o seguiam. Dessas 2 ursas, uma era alta e a outra baixa, mas sua pele era visivelmente resistente. Uma tinha olhos vermelhos, a outra azuis. Obviamente, também não eram boas pessoas. A dupla do norte. As expressões dos 4 vilões mudaram. Parecia que os 2 recém-chegados eram adversários mais difíceis. Pelo menos mais fortes que os 4. Vocês, os 4 demônios do Monte Kui, também são famosos na comunidade dos vilões. Mas, para ser honesto, não são páreo para nós. Se ainda tem algum juízo, saiam agora, um da dupla do norte advertiu com um sorriso sinistro. Isso ainda está para ser visto. Os 4 no quintal usavam expressões igualmente maliciosas. Vocês 2 são nossos veteranos na comunidade dos vilões e, logicamente, deveríamos mostrar respeito. Afinal, a dupla do norte é poderosa o suficiente para estar entre os 50 melhores do ranking. Mas nós 4 também não somos ruins. Além disso, existe algo chamado primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Ignorantes. O mais alto da dupla do norte, conhecido como Grande Joe, olhou com desdém, enquanto o mais baixo, Pequeno Joe, disse: Irmão, essas pessoas não conhecem seu lugar. Não vamos perder tempo com elas. O que vier a seguir será o que merecem. Ao ouvir isso, Grande Joe concordou e não disse mais nada. Ambos trouxeram suas bestas e olharam ao redor. Eles também não haviam visto através da camuflagem de Lin Jin. Os irmãos se sentaram em outro canto, formando uma força oposta aos 4 demônios do Monte Kui. No entanto, embora fossem apenas 2, a aura da dupla era muito mais forte. Os 4 demônios pareciam ser a força mais fraca, apesar de sua vantagem numérica. Isso estava ficando cada vez mais interessante. Lin Jin abriu os olhos levemente para olhar os 2 recém-chegados e depois os fechou novamente. Com suas habilidades atuais de avaliação de bestas, Lin Jin não precisava mais confiar tanto no museu. Ele conseguia reconhecer a espécie e o nível das bestas comuns sem dificuldade. As bestas da dupla do norte eram ambas rank 3, então sua força era realmente superior à dos 4 demônios, mas não por muito. A diferença era limitada. Nenhum dos grupos agiu depois de chegar. Eles apenas esperaram, o que provava que sabiam que algo estava prestes a acontecer. Baseado no que ouvira antes, Lin Jin deduziu que essas pessoas também estavam aqui pelo 4º pergaminho do Mestre das Bestas. Ou seja, o pergaminho realmente existia. No entanto, Lin Jin genuinamente nunca ouvirá falar dele antes. Não era por ignorância, mas sim porque poucas pessoas sabiam do 4º pergaminho. E como os 2 grupos sabiam, Lin Jin não fazia ideia. Ele refletiu, se ambos os grupos sabiam, talvez mais pessoas apareçam mais tarde. Sua previsão se concretizou. Pouco depois, houve barulhos do lado de fora. Mas desta vez, os passos estavam por toda parte, e então um grupo de pessoas apareceu. Olhem, eu estava certo. Há uma mansão abandonada aqui.
Agora não precisamos pedir abrigo aos aldeões. Disse uma voz jovem. Então, outra pessoa respondeu. Irmão Lee está certo. É uma oportunidade rara estudar avaliação de bestas na sede da capital. Dizem que o quartel-general de avaliação de bestas na cidade do Dragão de Jade é um lugar sagrado para avaliadores, e eu sempre quis ir mal posso esperar mais. Irmão Nian, você ainda terá que esperar mais um dia. Depois de descansarmos esta noite, devemos chegar amanhã à noite. Desta vez, era uma mulher que falava. Ela parecia muito jovem e um pouco animada. Em seguida, um grupo de 7 pessoas entrou no quintal. Só que eles não esperavam que já houvesse outras pessoas dentro da mansão abandonada. Por isso, ficaram pasmos ao entrar. Eram 5 homens e 2 mulheres. A idade média deles não parecia ultrapassar 20 anos, e claramente eram novatos na sociedade, ainda inexperientes. Os 2 grupos de malfeitores não pareciam nada amigáveis, então o grupo de 7 ficou hesitante, sem coragem de avançar. A dupla do norte e os 4 demônios do Monte Kui viraram-se para os jovens. Esses especialistas vilões tinham olhos afiados e sabiam que esse grupo não era como eles. Eles não vieram aqui pelo quarto pergaminho do mestre das bestas e provavelmente eram viajantes procurando um lugar para passar a noite. Afinal, viajantes desavisados costumavam entrar em casas abandonadas para se abrigar. Nenhum dos grupos falou, e os jovens foram os primeiros a ceder. Vejo que este lugar já está ocupado. Vamos não incomodá-los então. Venham, vamos procurar outro lugar, disse um dos jovens, que reagiu mais rápido. Lin Jin também observava o grupo de 7. O que o surpreendeu foi que seus olhos se encontraram com os de uma delas. Com apenas um olhar, Lin Jin teve certeza de que ela podia vê-lo. Era uma jovem, vestida com roupas simples e traços comuns. Só que seus olhos eram enormes e brilhantes. Lin Jin notou que ela primeiro olhou para o caixão e para o macaco branco antes de fixar o olhar nele. Os outros não fizeram isso. Claramente, essa garota não era comum. Ela tinha pelo menos o dom de ver através da camuflagem de Lin Jin. A garota não falou. Afinal, cada pessoa naquele quintal parecia normal. O único que parecia comum era justamente Lin Jin, o que o tornava deslocado na situação. Sem dúvida, aquele não era um lugar para ficar. Era melhor sair imediatamente. As pessoas no quintal não os impediram. Mesmo que 2 dos 4 demônios estivessem olhando para as 2 garotas com luxúria, sua missão hoje era muito importante, então sabiam que não era hora para tais atrocidades. Era melhor evitar problemas. E assim, os 7 jovens recuaram constrangidos. Que estranho. Por que há tantas pessoas em uma casa abandonada no meio do nada? Pois é. Isso me assustou. Aqueles 2 grupos não pareciam gente boa, com aquelas caras ameaçadoras. O irmão Lee está certo, é melhor não entrar lá. Irmão Nian, havia 3 grupos lá dentro, por que você disse 2? E o mais assustador não eram os 2 grupos de bandidos, mas o caixão no canto. Acho que vi algo se mover dentro dele agora há pouco. Isso assustou os outros 6 jovens. Kingu, não nos assuste assim. Só havia 2 grupos de pessoas lá, não 3. E não tinha caixão nenhum, a outra garota do grupo exclamou, pálida. A jovem chamada Kingu arregalou os olhos e balançou a cabeça. Como assim? Eu vi assim que entrei. Havia um caixão enorme com um macaco branco ao lado. Ah, e também uma raposa carmesim linda e um senhor de boa aparência. Isso estava ficando assustador. Os outros 6 ficaram brancos como papel. Kingu, nós realmente não vimos nada disso. Será que você viu fantasmas? Fantasmas? Os outros 6 começaram a tremer. Apenas 3 deles tinham bestas de estimação, mas eram criaturas comuns. Se algo acontecesse, as bestas provavelmente não seriam de muita ajuda. Não devíamos ficar aqui. Vamos embora. Quer Kingu estivesse dizendo a verdade ou não, o fato era que o lugar era sinistro. Todos os 7 tiveram o mesmo pensamento, sair dali. No entanto, uma rajada de vento repentina varreu o chão, levantando poeira e areia, perturbando sua visão. Mas o vento foi tão rápido quanto veio, desaparecendo no nada. Quando o vento acalmou, uma mulher deslumbrante apareceu à frente. Os jovens não notaram como ela surgiu, mas uma mulher vestindo pouca roupa, aparecendo no meio da noite com um sorriso no rosto, era assustador de qualquer forma. A jovem Kingu, em particular, começou a tremer, seus olhos arregalados como se tivesse visto algo aterrorizante. A mulher bela ficou encantada ao ver os jovens e se apressou em se aproximar. Entre o grupo, o jovem de sobrenome Lee sentiu sua sobrancelha se contrair e engoliu seco. Imediatamente, ele acenou para o grupo e abriu o portão do quintal novamente, levando-os para dentro. Fim dos capítulos do 270 ao 273. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!